É para mí un grande prazer estar en esta mesa a presentar este libro que ten unha historia muito interesante, além das cartas, unha historia pessoal con Albano e comigo, ¿no? Cuando estábamos nos preparativos da medalla que ele ia receber do governo de Chile, Albano díceme que tiña estas cartas. E desde aquele ano 2004, se non me falla a memoria, eu estou sempre a dizer a Albano, por favor, temos que publicar este epistolario que é tan interesante e que é importante nos níveis académicos, porque temos aquí a voz de un poeta portugués que se une con un poeta das vanguardias, Premio Nobel español en 1977. Finalmente, o ano pasado, conversando con Blas, tamén se uniu a este pensamento que eu tiñamos que publicar este epistolario. Pronto, se fez a luz e Blas teve a gentileza de unirse a este proxecto. Foi o primeiro que nós, os dois, fizemos e que terminou também com a assinatura de um convênio entre as nossas universidades. Quando fomos a perguntar ao professor Salvato, ele sempre apoia este tipo de projetos. Portanto, a nossa união acadêmica é isto, ¿no? Un libro y Albano. La historia del libro un poquito la ha contado Ana Toscano, pero también quería hacer alguna matización. Después de algunos contactos y cuando llegué a la universidad, Fernando Pessoa, acogido y casi como un hijo, y con lo bien tratado que me han tratado entre todos, desde el rector hasta la profesora María do Carmo, Carla, me he sentido, y Felipe también, me he sentido como en casa y para mí es ya un segundo hogar. Y cuando llegué, inmediatamente me comentaron la posibilidad de publicar este libro. Albano tiene las cartas, él las había mandado a perfecto cuadrado, pero no conseguían ponerse en funcionamiento, y de inmediato pues tanto Albano como Perfecto me dieron todas las cartas, todo el material que tenían, y bueno, pues a partir de ese momento yo me hice cargo de la historia de este libro y de intentar amoldarlo pues a lo que el Servicio de Publicaciones pide y a lo que debe ser, yo entiendo, una publicación con dos personalidades, con toda la palabra, figuras literarias, como nuestro Nobel de Literatura, Vicente Aleixandre, y como nuestro gran poeta portugués, Albano Martín. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creía que era una obra necesaria y una obra que podía marcar también una época. Y voy a contar ahora una anécdota, una historia que ha ocurrido, Albano tampoco lo sabe, pero hace un par de semanas, en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, se recibió un mail, un correo electrónico, de una agencia cultural, una agencia literaria, que es la agencia de Carmen Balcells. Esta señora, Carmen Balcells, no sé, Salvato la conoce, es la principal agente literaria española. Y es la agente literaria, la mecenas, la que lleva la distribución de escritores como García Márquez, como Isabel Allende, como Vargas Llosa, como los Goytisolo, es decir, autores que todos conocen. Y el mail era que la fundación o la sociedad o la agencia de Carmen Balcells es la propietaria de los derechos de autor de Aleixandre y quien había dado autorización para publicar esas cartas. Eso es lo que llegó. Bueno, el libro es la primera vez que se presenta. Únicamente se había anunciado en el tablón de publicaciones de la Universidad de Córdoba. Obviamente yo le respondí al Servicio de Publicaciones que quien había autorizado era el poseedor, el tesorero, el que poseía esas cartas, que era el poeta Albano Martín, que era quien se había carteado con Aleixandre,
pero fíjense ustedes hasta dónde llega Albano, hasta dónde llega Alexander, y sin ser presentado el libro, sin todavía haber críticas, pues ya la gente esta ya lo ha puesto por lo menos sobre la mesa y es una cosa curiosa. A minha relação com Vicente Alexandre data de 1952. Eu era aluno da Faculdade de Letras de Lisboa e tinha como companheiro de curso, no curso de Filologia Clássica, um poeta chamado José Terra, que é o pseudónimo, como todos sabem, de José Fernandes da Silva. Natural de Prozelo, lá de cima, de Arcos de Valdevez, mas que, terminado o curso, se ausentou para a França e por lá fez a sua carreira, chegando a ser professor catedrático na Sorbonne, de onde está aposentado. Portanto, pela mão do José Terra, eu entrei no grupo de poetas da revista Árvore. Na revista Árvore pontificava um poeta que se chama Raul de Carvalho. O Raul de Carvalho era realmente o mentor do grupo, como eu tive ocasião de verificar ao longo dos anos, porque eu fui, a partir do número 2 da Árvore, quando eu entrei no grupo, transformei-me sem querer numa espécie de secretário anónimo da revista. Como secretário anónimo da revista, eu escrevia, pedia colaboração, escrevia aos amigos e aos poetas. Não sei quem, não posso precisar neste momento, isto foi há 50 e tal anos, aconselho de alguém, e porque em Portugal havia grande dificuldade em chegarem os livros vindos de Espanha, a fronteira é aqui ao lado, mas havia impedimentos de várias ordens, de natureza política, de natureza ideológica, que, como se sabe, obscureciam o país. Alguém, dizia eu, me aconselhou a mandar o meu primeiro livro. Eu tinha então 21 anos, tinha publicado o meu primeiro livro aos 20 anos, escrito aos 18, 19 anos. Alguém me aconselhou a mandar aquele livro ao Vicente Alexandre, que já era um poeta conhecido naquela altura. Um dos livros mais importantes dele, que é Sombra del Paraíso, já tinha sido publicado em 44. Forneceram-me o endereço do Vicente Alexandre e eu, na minha juventude, na minha ingenuidade e juventude, escrevi uma carta ao Vicente Alexandre dizendo-lhe que conhecia a poesia dele, mas que não havia em Portugal livros dele nas livrarias. Se ele me podia mandar um livro. Eu não tinha livros dele, conhecia poemas avulsos. Bem, com surpresa minha, em determinado momento, recebo uma carta do Vicente Alexandre, agradecendo o livro, e começou aí um diálogo que se prolongou com alguma assiduidade. Por estranho que possa parecer, durante uma série de anos eu recebi diretamente de Vicente Alexandre os livros dele, como os mandava. E porquê? Porque é que eu conheci Vicente Alexandre? Conheci pela obra, evidentemente, que pessoalmente nunca tive contacto com ele. Foi um pouco por intermédio do Alberto Serpa. O Alberto Serpa dirigiu, como toda a gente sabe aqui na sala, durante muitos anos, uma página literária importantíssima de um jornal ao tempo importantíssimo da cidade do Porto, que era o 1º de Janeiro. A página que se chamava Artes e Letras. E eu tive a felicidade, digamos assim, de suceder na direção dessa página literária ao Alberto Serpa. Convivi durante muitos anos com o Alberto Serpa, que me confidenciava, enfim. O Alberto Serpa, para quem não sabe, era conhecido pelo Serpinha. O Serpinha. Era um nome porque o tratava carinhosamente o David Marão Ferreira. E o Serpinha correspondia-lhe chamando ao David o Davidinha. De modo que nós tínhamos várias e longas conversas muito agradáveis com o Alberto Serpa, que tinha, aliás, era um homem que tinha uma cultura literária muito, muito ampla.
com uma biblioteca muito, muito interessante, sobretudo um conjunto de manuscritos fantásticos. Fantásticos, que acabaram, enfim, por vicissitudes que não vêm agora ao caso ser de alguma maneira dispersos. Mas foi através do Alberto Serpa que eu tive a ocasião de uma vez receber um livro de poemas do Vicente Alexandre com uma carta dele, agradecendo a referência que eu tinha feito numa página de Artes e Letras de um outro livro que o Alberto Serpa me tinha dado para ler e que me foi, de facto, um livro que de alguma maneira me fascinou. Do ponto de vista de quem se interessa pelas questões literárias e, sobretudo, na perspectiva da produção dos textos, digamos assim, encontra-se nestas cartas muitos elementos muito interessantes da própria concepção, como nós hoje diríamos, poética do próprio Vicente Alexandre. E, ao mesmo tempo, da forma como apreciava a poesia do Albano Martins, chamando a atenção para alguns aspectos muito curiosos e verificando, talvez por isso é que ele cria a fotografia, porque ele certamente estaria a pensar na expressão poética do Albano Martins, que estava em presença de um homem da sua geração. O Albano Martins tinha, de facto, já nessa época, embora tivesse publicado um livro muito jovem, já era um livro de maturidade linguística, já era um livro de maturidade estética, e, portanto, era normal que uma pessoa da idade de Vicente Alexandre quisesse saber que chapa é que tinha este chapa que lhe mandava umas cartas, que parecia, de facto, já um poeta maduro, um poeta já entradote na idade. E, por isso, eu queria agradecer esta oportunidade de podermos estar aqui a evocar o Vicente Alexandre, que foi, de facto, um extraordinário poeta. Permita-me só, já que o Sr. Reitor falou no Alberto Serpa, e porque estivemos a falar de Vicente Alexandre, que lhes leia o poema com que o Alberto Serpa retrata o Vicente Alexandre, tal como o conheceu no Congresso de Segóvia, no primeiro Congresso de Segóvia. Este claro, distinto Dom Vicente, príncipe das Espanhas em poesia, guarda a calma do tempo em que, jacente, os anos em um passo consumia. Calma no andar, nas falas e nos modos. Mas se está só e suas musas vêm, vai mais veloz e longe do que todos, por terras, mares, céus, de mais ninguém. Muito bem.